semana não começou bem, com Bolsonaro chorando diante de oficiais das Forças Armadas recém-promovidos. 690.298 mortos na pandemia Covid e o presidente do Brasil não derramou uma lágrima. Pelo contrário, debochou, por mais de uma vez imitou a terrível falta de ar. Chamou o povo que, digamos, governava de maricas chegado a mimimi. E quando chorou, chorou por si mesmo, por sua derrota e por medo do futuro. A segunda não seguia bem. A transição se depara com incontáveis, infindáveis esqueletos nos armários. Segundo a CGU, o governo pagou auxílio emergencial a 135 mil já mortos. A CGU identificou 11,2 bilhões potencialmente indevidos repassados entre 2020 e 2021. E o Tribunal de Contas da União manteve 230 mil empresários receberam aqueles R$600 que deveriam ser pagos aos que pouco ou nada têm. Empresários com indícios de serem sócios ou responsáveis por empresas. Esse mesmo TCU flagrou, e agora confirma, 79 mil militares receberam o auxílio emergencial. É de chorar, mas Bolsonaro só chora por si mesmo e os seus. E militares seguem fazendo a egípcia, cara de paisagem, como se não fossem responsáveis, sócios, tuteladores desse desastroso desgoverno. Como se não fossem não apenas coniventes, mas incentivadores de surtos e delírios patrioteiros nas portas de quartéis, cada vez mais minguados. Essa igualdade conseguimos conquistar a liberdade. É pela pátria? Esqueçam, é pela manutenção das benesses do poder. É o fim de feira, esqueletos a cada armário, falta dinheiro para quase tudo. Bolsonaro e seu governo torraram dinheiro público tentando roubar a eleição. E há uma semana o Exército decidiu comprar blindados, popularmente chamados de tanques de guerra, pela módica quantia de 5 bilhões de reais. Blindados italianos. Certamente isso é só uma coincidência quando os Bolsonaro correm atrás de cidadania italiana. Por ora, a Justiça, o Tribunal Federal da Primeira Região, suspendeu essa farra do fim de feira. E essa segunda-feira seguia ecoando os tristes últimos 4 anos. Tempo esse em que o Brasil se tornou pária no mundo. As coisas também não iam muito bem lá no Catar. Sim, tem quem torça contra. Diante da hipocrisia, cinismo, roubalheira e surtos fascistas, tantas vezes dá vontade. E tem também quem seja contra da boca para fora, até a hora do grito de gol. A França e Mbappé até aqui sobrando, Argentina e Inglaterra em alta, Holanda também. Portugal, com Cristiano Ronaldo no banco, atropelou a Suíça e vem aí voando. E sim, Marrocos derrotou a Espanha nos pênaltis e está nas quartas de final. Contusões e a derrota para Camarões. E aquele debate sociopolítico, gastroético. Ronaldo diz que as reações àqueles bifes folhados a ouro se deram por inveja e covardia. O fenômeno arrastou um e outro craque da seleção amarela para tal boiada. Seguramente muitos reagiram foi por inveja mesmo. Outros pode ter sido por covardia. Ronaldo e os milionários do futebol, todos ou quase todos, ex-pobres ou ex-miseráveis, têm todo o direito de torrarem suas fortunas como queiram, como quiserem. Até comendo ouro puro, nem precisa dos tais bifes de R$9.000 cada. A grana
é deles, mas sem querer ofender o fenômeno e demais. Entre os muitos assessores, agentes, etc., não tem nem um para dar um toque. Dizer: amigos, vocês podem até derreter e beber barras de ouro, mas apenas, ao menos, não filmem, não fotografem, não espalhem, porque lá no Brasil 33 milhões de pessoas estão com fome. É provável, portanto, que alguns esfomeados sintam certa inveja. Definitivamente não é de bom tom, diria Keila Melman. Mas, felizmente, o jogo contra a Coreia do Sul começou e terminou com 4-1 e a passagem para as quartas de final na sexta-feira. Foi e tem sido exaustivo, depressivo ler a mídia do mundo sobre o Brasil destes últimos anos. O Brasil de militares e Bolsonaro. Uma tristeza. Mas depois de muitas Copas, conhecendo como colegas do mundo enxergam o Brasil, o da bola, não o das bolas e fardas, trago para os amigos e as amigas o que também podemos ser, apesar de tudo. E como existe e pode ser usado o chamado soft power, o poder exercido de forma leve, suave, que se espraia e conquista sem ser percebido como poder. Hollywood, Bollywood, o blues, o jazz, a música pop, o basquete, são exemplos do arsenal soft power. O futebol de Pelé, Garrincha, Didi e herdeiros apresentou o Brasil ao mundo para além dos experts no mundo desde o final dos anos 50, início dos 60. Não por acaso desde a era da expansão da televisão. Quem já foi mesmo a guerras aos confins do planeta sabe que foi e é assim. A torcida multinacional do Brasil em Copas e em países, mesmo nas longas secas de vitórias, não é obra do acaso. Nem a inestimável, imensurável empatia, simpatia que isso gera, descontados esses tristes últimos anos. E ainda que conhecidos os males tantos do Brasil, da fome, do racismo, das violências. Pode ser que tudo se acabe na sexta-feira, diante da Croácia. Ou, pior ainda, mais adiante, Holanda ou Argentina. Afinal, o futebol é uma caixinha de surpresas e um baú de imprevisões. Perdão, não resisti. Mas nesta segunda, nesta terça, mundo afora se lê o Brasil e seu time no Catar assim: The Guardian, grande jornal da Inglaterra, do Reino Unido. Seleção sublime dança para as quartas de final. Brasil desmantela a Coreia e avança às quartas de final. Gazzetta dello Sport, o maior jornal esportivo da Itália. O Brasil dança com seus fenômenos. El País, o grande jornal da Espanha. Brasil dança para a Coreia rumo às quartas de final. O Expresso, grande jornal de Portugal. Vem da terra de Pelé e já nem disfarçam. Diário Marca, jornal esportivo da Espanha. O Brasil é a tempestade do deserto. L'Équipe, grande jornal esportivo da França. Foto da seleção comemorando em campo e a manchete. Então, nós dançamos. Ambígua referência a Alors on Danse, sucesso musical de 2010. Sucesso de Stromae, belga, de pai morto no genocídio de Ruanda, ano em que o Brasil festejava o Tetra. Le Monde, o jornal francês. Contra a Coreia do Sul, o Brasil ressuscita as glórias do passado. Os textos dos cronistas desses jornais, quase sempre brilhantes, são pacotes de deslumbramento e de armadilhas, voluntárias ou mesmo involuntárias. O deslumbramento é real, assim como algum estereótipo aqui e ali numa manchete ou outra. As armadilhas, sabe quem já foi a Copas, porque no futebol
se conhece os brasileiros. Sabem que jogadores e jornalistas leem e veem tudo. Assim, alguns jogam e sempre há quem morda a isca dos elogios fartos e sedutores. O chamado canto da sereia. Eles admiram mesmo o futebol brasileiro, mas também sabem como somos, como é a boleiragem, a com e sem chuteiras. Sobre o terceiro gol, o de Richarlison, Alexandre Pedro escreve desde Doha para o Le Monde. Não está claro se foi o Brasil de 1970, talvez o melhor de todos, mas houve uma mistura de circo, magia e genialidade coletiva nessa ação. Como um malabarista de rua, Richarlison quicou a bola na cabeça 4 vezes antes de iniciar um triângulo com Marquinhos e Thiago Silva até a finalização perfeita, descreve o Le Monde. No Expresso, de Portugal, Hugo Tavares da Silva relata o terceiro gol citando Sócrates, o magrão. Diz que ele, aspas, falaria em orgasmo triplo e prossegue. Richarlison ganhou a bola depois de uma fofoca com a bola. Qual foca? Dando 3 toques de cabeça. Em outro trecho, Hugo Tavares diz: os tais 36 minutos foram fabulosos. E, aos olhos dele, o gol de Neymar foi assim, aspas, o pênalti foi batido com a insolência que pertence somente aos gênios, porque fez o gol. Se perde um pênalti decisivo numa Copa desta forma, caro Hugo, nem imagine. No Guardian, Jonathan Liu descreve: houve momentos em que assistir à demolição sinfônica do Brasil contra a Coreia do Sul permitiu deixar para trás brevemente as preocupações terrenas, participar dos prazeres mais simples da vida, perder-se na alegria pura e desenfreada do futebol. Segue Jonathan. O Brasil realmente tão bom, nos primeiros 40 minutos, enquanto valsavam e abriam caminho para uma vantagem de 4 gols, eles jogaram o tipo de futebol que não víamos deles há muitos anos. Futebol de efeitos especiais, futebol de computador, futebol tão sacana que você precisa de um cigarro e um banho depois de assistir. Mas no Guardian também a real. Pergunta Jonathan: e então, será 2002 ou 1982? E Jonathan responde: não haverá graça para o Brasil sair do Catar como belos perdedores. Nada disso significa nada, a menos que eles ganhem. Para os que ecoam futebol e política não se misturam, o Guardian ensina sobre Richarlison. Ao longo dos anos, ele provou seu valor dentro e fora do campo. Grande voz contra o racismo após a morte de George Floyd, em favor da vacinação contra a Covid e cobrou ação das autoridades diante de incêndios no Pantanal. Isso no Guardian, jornal inglês. No El País, da Espanha, José Sámano. Aspas. Um grande dia para o Brasil, futebol e baile na mesma noite. Texto com um bico na canela de racistas e xenófobos ao citar Vinícius Júnior, seu gol e tudo mais. Diz o cronista: no Brasil ou no Catar, ninguém contesta que os gols são dançados, ao contrário da Espanha, onde se pedem condenações sobre as dancinhas de Vinícius Júnior no Real Madrid e a reação racista. Quanto à cobrança do pênalti, Sámano descreve se divertindo. Neymar e o goleiro Kim hesitaram na cobrança do pênalti. Para a brincadeira do brasileiro, claro, completa Sámano. Kim acabou sentado sobre sua bunda. Já no, digamos, chamativo Diário Marca de Madrid,
S. Sigero termina seu texto assim: foi um passeio com escasso desgaste, alegria, bailes, luxo, gols belíssimos, digno dos herdeiros de Pelé. Isso é o que eles viram e o que escreveram. Pelé reverenciado em todos e por todos. Estes são apenas uns poucos trechos de crônicas pensadas e escritas por colegas com talento, brilho. Aos amigos e amigas que tenham como acessar, recomendamos. São outras formas de ler, ver e escrever sobre futebol. No Guardian, Jonathan Liew encerra seu brilhante texto assim, aspas, com a careca emoldurando um sorriso fino, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, contemplava o espetáculo que havia criado. De certa forma, era esse o tipo de conteúdo de entretenimento inesquecível que ele ansiava o tempo todo. O ponto em que todas as questões morais embaraçosas e provocadoras de ocidentais irritantes poderiam simplesmente desaparecer, enterradas sob uma avalanche brasileira. E encerra Jonathan Liew. Um monstro cantando em perfeita sintonia ainda é um monstro. Então, sim, esse foi o triunfo do Brasil, mas de uma forma sombria foi também do Catar.